Olha, o que é secular? Música é música. Então, se há música secular, há algo chamado música cristã. Música é matemática, são notas, são sons e silêncios, ritmos e batidas. Um não é secular, o outro é cristão. Então, não tenho certeza do que as pessoas estão falando quando falam sobre música secular versus... Se você quer dizer música contemporânea, moderna, o top 15, top 20 músicas. Eu estive em um evento recentemente e alguém leu as 20 melhores músicas de hoje, das últimas semanas. E eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma delas ou dos cantores. Eu estava completamente perdido. Mas o que você quer dizer com música secular? Música é música. Então, se temos um... Mike, você é teólogo aqui. Se temos uma doutrina da graça comum, isso é coisa holandesa, você sabe, né? Tudo sobre isso. Parece que você está começando a se afogar. Sim, eu suspeito que haja várias coisas escondidas nesta questão. Uma delas seria a questão, provavelmente não é apenas sobre música, mas sobre palavras. Isso adiciona uma dimensão significativa. Então você não apenas tem sons, mas também tem significados. Então, eu penso também em toda a questão. Existem estilos de música que estão, de uma maneira ou outra, são hostis à piedade ou à prática cristã. Essa é uma questão para você. Mas, olha, alguns de nós gostam de ópera, mas eu não vou, olha, entrar em detalhes sobre quem pode ser, mas aqueles de nós que gostam de ópera, não vão pensar que nós devemos ter ópera no culto da igreja. Então, você pode pensar em um tipo de música que você goste e que ainda diria que é inadequada para a comunidade na adoração. Sim, acho que quando se trata de estilo, uma das grandes questões é: isso está ajudando a palavra de Cristo que habita em nós ricamente? E é sobre a música que nós estamos pensando ou é a palavra de Cristo o que nós estamos pensando a respeito? E a música pode ser muito poderosa, como Calvino percebeu sobre Zwingli. Muito poderosa e de uma boa maneira de instilar a palavra de Cristo. Mas quando se trata de graça comum, eu concordo com você, Derek. Não há música cristã ou secular. Algumas das músicas cristãs por aí são tão ruins quanto algumas das músicas seculares por aí. Então, só temos que ter discrição no que estivermos ouvindo. Esta é, olha, uma questão delicada para mim. Então, minha primeira memória, olha, é uma das minhas primeiras memórias, é de 2 anos de idade, sentado no colo do meu avô. Ele morreu quando eu tinha 5 anos. Sentado no colo do meu avô, no joelho dele, ouvindo La Bombe de Pacini. E é uma memória vívida na minha cabeça. E estilou em mim, daquele momento em diante, apenas um amor apaixonado pela música clássica e a ópera. Então ele morreu e ele deixou todos os discos dele. Ele tinha cerca de 500 LPs e ele tinha muito discernimento e ele só comprou os melhores. Então ele os deixou para mim. Então, uma semana antes dele morrer, eu tinha 5 anos. Ele me levou para o quarto dele. Ele morreu em casa, ele morreu de câncer, ele ficou doente por 1 ano ou mais. E ele me disse: eu estou deixando vocês, porque eram 4 filhos, ele já podia discernir. E o meu irmão mais novo tinha 3 anos, o meu irmão mais velho tinha 7, o outro tinha 9 e a minha irmã tinha 7. Mas ele já podia discernir qual dos 4 cuidaria dos seus discos. E ele decidiu que seria eu. E, na verdade, eu não os herdei até quando eu tinha 15 anos. E quando eu fiz, eu os amei, eu os estimava, eu tocava eles num velho disco de gramofone
Olha, que você abria a tampa assim, ela era mais larga que o play, então você não podia fechar a tampa enquanto ele ainda estava tocando, e havia um pequeno alto-falante mono, mas era o que havia de mais moderno, era algo da vanguarda, e isso foi nos anos 60, e depois, você tinha que dar partida? Não, tínhamos eletricidade, mas quase. Praticamente, mas... Eu fui salvo quando eu tinha 18 anos e provavelmente alguns meses depois de ser salvo, eu encontro esse cara. Ele entrou na minha vida por talvez 6 meses, depois desapareceu. E eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele me orientou por 6 meses. E ele me disse que eu precisava me livrar de todos os meus discos. Então, no dia seguinte, eu levei eles ao mercado e vendi todos eles por cerca de $5. E provavelmente é uma das decisões de que mais eu me arrependo na minha vida. Agora, o que ele deveria ter me dito era: deixe eles de 6 meses a 1 ano e depois você volta. E talvez eles não ocupem o lugar na sua vida que ocupavam naquele momento. Porque era uma questão de prioridade, mas para ele era uma questão de isso é secular e isso é cristão. E você precisa se livrar dessa parte secular. Então, acho que é por isso que eu respondo de forma um tanto emocional a isso. Agora, a questão das palavras, eu acho que eu estou com você. Quando eu ouvi o Top 15 ou as 20 melhores músicas que estão tocando na atualidade, e ouvi algumas das letras porque eram endereçadas para estudantes universitários e elas estavam fazendo questão assim, de destacar cada letra que era sobre sexo, de uma maneira ou de outra. Acho que estou com você pelo que disse esta manhã sobre não ir ao cinema. Então, também não ouvimos música moderna. Isso é você e eu. E se ouvirmos, a primeira ópera que assisti, eu estava na 8ª série. Nunca tinha ido à ópera, não sabia nada sobre música clássica em particular. E eu fui à ópera com a minha mãe, meu pai não queria ir em São Francisco. E eu vi Tosca, cantada por Richard Tucker, e que era o tenor reinante de sua época. E eu fiquei apaixonado pela ópera naquela noite na 8ª série, porque era tão glorioso e lindo. Mas, claro, as letras não são as melhores, mas estão em alemão e italiano. Então, esse é o ponto que eu ia dizer. Olha, e é assim. Exatamente, sim. Eu vi um desenho no New Yorker recentemente que dizia, olha, todos esses enredos de ópera realmente precisam ser encaminhados a um terapeuta, e há muito a ser dito sobre isso. Como música country. Olha, nós estamos gastando muito tempo com essa questão, mas acho que é uma questão importante. Ao pensar sobre essa questão, acho que é a mais ampla. Talvez por trás dela esteja a questão mais ampla da relação do cristão com a cultura. Pensamos na música como uma forma particular de obter o nosso entretenimento, ou o que ouvimos ou vamos ouvir. Não ficamos sem um guia. Certamente, quando pensamos sobre o que significa ser cristão, como vivemos no mundo, certamente temos princípios bíblicos para nos guiar. Pensamos em Paulo falando de tudo o que é excelente, tudo o que tem virtude, devíamos estar pensando nessas coisas, mas aqui está algo que acredito ser especialmente verdadeiro para nós americanos. Tendemos a pensar sobre esse tipo de decisões em categorias éticas, apenas sem pensar em termos de categorias estéticas. Então, pensamos na verdade, na bondade e na justiça. Tendemos a fazer isso muito bem. Nem sempre pensamos no belo e em como passamos nosso tempo de lazer, honrando a Deus, homenageando o Criador da beleza no que diz respeito ao pensamento estético. Quer seja o que ouvimos, lemos ou assistimos, pensar nessas categorias e talvez que pode nos ajudar como cristãos, e pensamos sobre essas coisas que dedicamos nosso tempo, nossa energia para o nosso tempo de lazer.